Round 6, a nova série coreana do momento que tá bombando na Netflix. Você pode entrar em qualquer rede social sua, se você não assistiu, tem um monte de gente lá que assistiu e tá postando coisas sobre a série. E essa série, o personagem principal ali que a gente acompanha, ele se envolve em tudo que ele se envolve ali na série por causa de uma dívida que ele tem com agiotas, por causa de um vício deles em jogos de azar, em aposta. E nesse vídeo aqui, eu quero explicar para você como funciona o vício em jogos de azar, esses vícios em apostas, já que muita gente não entende como pode ser possível se viciar nisso se não tem nenhuma química externa, como a bebida ou cigarro, por exemplo, que tem ali toda a parte química envolvida. Ah, e vale lembrar para você que nesse vídeo aqui não vai ter spoiler, a gente vai usar a série aqui como ponto principal para falar, mas não tem nenhum spoiler, então se você não assistiu pode ficar tranquilo. Mas antes de você entender isso direitinho, se você é novo, eu sou Rafael Carvalho, hipnoterapeuta, professor de hipnose, e esse aqui é o Hipnotizando. Então se você não está inscrito, já se inscreve, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo como esse. E agora eu vou fazer uma contagem de 1 a 3, no 3 você esquece tudo que está fazendo, elimina todas as suas distrações para viajar comigo nesse vídeo. 1, 2, 3. O vício em jogos, por mais que não se fale tanto dele, ele é mais comum do que muita gente imagina aí. E muita gente nem imagina como funciona esse vício, afinal ele não tem química envolvida, certo? Na verdade não, tá errado, ele tem sim química envolvida, mas fica aí até o final do vídeo para você entender direitinho, você vai entender direitinho como que isso acontece e se pode ou não acontecer com você de você acabar se viciando em jogos de azar. E falando em jogos de azar, a gente não pode falar, né, que não faz sentido isso ou aquilo, já que não dá pra gente ser 100% racional quando a gente tá falando de jogos de azar, de aposta, afinal é totalmente contraintuitivo, né? Por exemplo, no nosso dia a dia aí, quem tem condições geralmente faz um seguro pro carro, faz um seguro de vida, faz um plano de saúde, você tá gastando dinheiro para evitar riscos. E quando a gente está falando de aposta, por exemplo, seja um jogo de azar ou então na loteria mesmo, você está fazendo o exato oposto. Você está pagando, dando dinheiro para se expor a um risco de ganhar muito dinheiro ou de perder o que você apostou ali. Mas claro que tem um desbalanceamento enorme, né, quando a gente está falando de aposta, já que geralmente o que é proposto como prêmio é muito maior do que a quantidade que você aposta. E o nosso cérebro ele dá uma mancada muito grande com a gente quando ele vê essa desproporcionalidade, esse tanto que a gente pode ganhar oferecendo tão pouco. E é aí que começa o problema. O nosso cérebro, eu já falei em alguns outros vídeos aqui no canal, ele trabalha com previsões. Por exemplo, você vê uma maçaneta, você já sabe como abrir a porta, que é só abaixar a maçaneta e puxar. Porque a sua vida inteira maçanetas foram daquele jeito. Então quando você vê, o seu cérebro já cria uma previsão baseada nas suas experiências e você sabe como abrir aquilo. Sei lá, uma pessoa que tem uma fobia, tem um medo muito forte, por exemplo, de barata. Se você fala para essa pessoa, olha a barata, ela nem precisa ver a barata para ela já começar a ficar com medo, ter a reação, se debater. Por quê? Porque o cérebro dela aprendeu a se comportar nessas situações desse jeito, então ele já fez uma previsão de como deveria se comportar e aí ela tem essa reação fóbica. Então quando a gente se depara com essa possibilidade de ganhar, começa a pensar como seria se a gente ganhasse, o seu cérebro começa a gerar essa química semelhante a como se você realmente tivesse ganhado. Então fisiologicamente falando, só de você pensar, se deparar com essa possibilidade, você começa a sentir como se você realmente tivesse ganhado, aquela sensação boa, toda aquela química fisiologicamente falando é muito semelhante. Seu cérebro prega essa peça em você. Aliás, sabe quando mais essa química é liberada, principalmente no meu cérebro? Quando você deixa o like. Então deixa o like aí pra me ajudar, ó, vamos fazer um combinado? Vamos tentar chegar a 100 likes. Se tiver 100 likes já, você não precisa dar o like, não tem problema. Agora, se não tiver chego, me ajuda aí, dá esse like, por favor, pra gente chegar a 100 likes. O YouTube tá bem chato, então deixa o like aí que isso me ajuda bastante. Mas se já tiver 100, não tem problema, pode descansar o dedo aí e guardar esse like pro próximo vídeo. E falando dessa química que o nosso corpo gera, a gente começa a aproximar bastante dos vícios mais comuns, vamos dizer assim, como álcool e bebida. Inclusive, quando a gente está falando de apostas, por exemplo, loteria, uma mega sena aí da vida, se a gente analisar o cérebro de uma pessoa nesses momentos, é muito parecido
com de um adolescente fumante, ou então de um adulto que é adicto, que tem problemas com álcool, se a gente oferecer para eles cigarro ou álcool. É praticamente a mesma coisa ali se a gente analisar o cérebro nesse momento. E consequentemente tem uma diminuição da sua parte racional quando isso acontece. Porque se fosse 100% racional, as pessoas não iam apostar. Não faz nem sentido, por exemplo, você jogar na Mega Sena. Se você parar para pensar que, se eu não me engano, por exemplo, as chances de uma pessoa ganhar na Mega Sena aqui no Brasil é de 1 para 50 milhões. Nos Estados Unidos, inclusive, é pior, que é de 1 para mais de 290 milhões. Você tem noção do quanto é isso? Só para você ter uma noção, tem um livro muito bom do John Oliver que ele exemplifica muito bem isso. E estatisticamente falando, nos Estados Unidos, você tem mais chances de ser acertado por um raio enquanto é mordido por um tubarão do que de ganhar na loteria. Olha como realmente, se a gente parar para pensar, não faz sentido a gente querer ali apostar, participar de jogos de azar. E agora vem a grande pergunta, né, que é: como você vai saber se você pode ou não, se você tem essa tendência ou não a se viciar em apostas ou em jogos de azar, se é arriscado ou se não é? E aqui é exatamente igual ao álcool, à cocaína, ao cigarro, outras drogas. Infelizmente não dá para saber se uma pessoa vai ou não se viciar se usar 1, 2 vezes. É literalmente uma roleta russa. Inclusive, isso é um dos maiores problemas envolvendo vício, que ele é uma roleta russa. Não dá para saber se a pessoa vai ou não se viciar naquilo. E chega a ser um pouco irônico se a gente pensar que se a pessoa vai ou não acabar se viciando a ponto de se prejudicar em jogos de azar é uma questão de sorte. Mas e você? Você joga algum jogo de azar? Gosta de fazer uma apostinha, uma fezinha ali na Mega Sena de vez em quando? Eu particularmente gosto muito de jogar Yu-Gi-Oh! Do El Links. Não sei se isso entra como jogo de azar, porque tem estratégia ali também, mas tem, né? Ali a questão da sorte. Eu gosto muito. Deixa aqui nos comentários se você gosta de jogar algum jogo de azar, gosta de fazer uma fezinha. Vamos conversar sobre isso. E agora aqui, ó, estão aparecendo 2 vídeos que eu acho que você pode gostar. Inclusive aqui, ó, analisando o cérebro do Monark, você consegue ver na prática um pouco do que a gente falou aqui. E eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima.